Bem-vindos, queridos espectadores. Para mais histórias emocionantes e exclusivas toda semana, se inscreva. Agora, apenas relaxe e aproveite seu café. O cheiro de sangue e incenso pairava no ar enquanto as chamas consumiam o templo Honnoji. Dentro dele, encurralado por centenas de soldados, estava o homem que quase unificou o Japão. Um homem que conquistou províncias, derrubou clãs poderosos e revolucionou a guerra, apenas para morrer pelas mãos de quem menos esperava. Você já se perguntou como o mais temido senhor da guerra do Japão feudal acabou traído por seu próprio aliado? Como um homem tão visionário e implacável não percebeu a traição se formando nas sombras? Esta é a história de Oda Nobunaga, o homem que saiu do nada para se tornar o senhor mais poderoso do Japão e que morreu em meio às chamas após uma traição impensável. Imagine o Japão do século XVI, um país dividido em dezenas de territórios, onde senhores feudais, os daimyos, lutavam constantemente pelo poder. Era uma terra em caos perpétuo, onde alianças formadas hoje eram quebradas amanhã, e onde a lealdade raramente sobrevivia à tentação do poder. Foi neste cenário de guerra constante que nasceu Oda Nobunaga, em 1534, na província de Owari. Filho do daimyo local, ninguém apostaria que aquele jovem rebelde e indisciplinado um dia seria chamado de demônio do sexto céu. Quando seu pai morreu em 1551, Nobunaga tinha apenas 17 anos. Os conselheiros, os vassalos, até mesmo seus irmãos, todos duvidavam que ele pudesse liderar. O chamavam de o tolo de Owari. E como poderiam pensar diferente? Nobunaga aparecia em cerimônias com roupas inapropriadas, agia de forma imprevisível e parecia mais interessado em caçar do que governar. Seu próprio irmão conspirou contra ele. Nobunaga respondeu da única forma que conhecia, com força absoluta. Em seu primeiro grande teste como líder, eliminou o próprio irmão e consolidou seu poder sobre o clã Oda. Foi apenas o começo. Enquanto muitos senhores seguiam tradições rígidas, Nobunaga quebrava todas as regras. Numa época em que a hierarquia social determinava tudo, ele promovia guerreiros por mérito, não por nascimento. Quando outros líderes confiavam em cavalaria e samurais, ele revolucionou o campo de batalha, apostando em armas de fogo e infantaria bem treinada. A primeira grande demonstração de seu gênio militar aconteceu em 1560, na Batalha de Okehazama. O poderoso daimyo Imagawa Yoshimoto marchava para Kyoto com um exército de 25.000 homens. No caminho, precisava passar pelas terras dos Oda. Nobunaga tinha apenas 3.000 soldados. Qualquer comandante sensato fugiria ou se renderia. Mas Nobunaga não era qualquer comandante. Aproveitando uma tempestade repentina e seu conhecimento do terreno, ele liderou um ataque surpresa ao acampamento inimigo. Foi um massacre. Imagawa Yoshimoto foi decapitado antes mesmo de entender o que estava acontecendo. De repente, aquele jovem tolo que ninguém levava a sério havia derrotado um dos mais poderosos senhores do Japão. O Japão inteiro tomou conhecimento de Oda Nobunaga. Os anos seguintes foram de conquistas implacáveis. Província após província caía sob seu domínio. Ele não hesitava em usar táticas brutais quando necessário. Quando os monges guerreiros de Enryakuji se opuseram a ele, Nobunaga cercou o complexo do templo e ordenou que matassem todos, homens, mulheres, crianças, idosos. Milhares morreram e um tesouro cultural milenar foi reduzido a cinzas. Era esta combinação de brilhantismo tático e crueldade calculada que fazia seus inimigos tremerem. Nobunaga não apenas conquistava, ele eliminava completamente qualquer ameaça ao seu poder.
Em 1568, Nobunaga marchou para Kyoto, a capital imperial, e colocou o jovem Ashikaga Yoshiaki como shogun. Mas logo ficou claro que Yoshiaki seria apenas uma marionete. O verdadeiro poder estava nas mãos de Nobunaga. Enquanto conquistava novos territórios, Nobunaga também transformava o Japão internamente. Aboliu barreiras comerciais entre províncias, padronizou moedas e medidas, construiu estradas e incentivou o comércio. Até manteve relações amistosas com missionários europeus, não por fé, mas porque via vantagens no conhecimento e nas armas de fogo que traziam. A visão de Nobunaga era clara. Um Japão unificado sob seu comando, livre das guerras constantes, entre daimyos, com uma economia forte e centralizada. Por volta de 1582, ele controlava quase um terço do Japão. Suas tropas eram lideradas por generais brilhantes como Toyotomi Hideyoshi e Tokugawa Ieyasu, homens que mais tarde se tornariam figuras fundamentais na história japonesa. Mesmo os clãs que ainda resistiam sabiam que era apenas questão de tempo até serem subjugados, mas o destino tem irônias cruéis. Quanto mais Nobunaga conquistava, mais inimigos criava. E nem todos estavam no campo de batalha. Akechi Mitsuhide era um dos mais leais e talentosos generais de Nobunaga. Culto, inteligente e valente em combate, ele havia servido seu senhor por anos, liderando campanhas vitoriosas e recebendo territórios como recompensa. Nobunaga confiava nele o suficiente para colocá-lo no comando de operações críticas. O que aconteceu para transformar esta lealdade em traição continua sendo um dos maiores mistérios da história japonesa. Alguns dizem que Nobunaga humilhou publicamente Mitsuhide. Outros afirmam que o senhor ordenou a execução da mãe de seu general. Há quem acredite que Mitsuhide simplesmente viu uma oportunidade única de tomar o poder. Em junho de 1582, Nobunaga estava hospedado no templo Honnoji, em Kyoto, com apenas uma pequena escolta. A maior parte de seu exército estava em campanhas distantes. Ele esperava ser reunido com tropas lideradas por Mitsuhide, que tinha ordens de marchar para auxiliar outro general. Em vez disso, Mitsuhide cercou o templo com suas tropas e ordenou o ataque. De acordo com as lendas, suas palavras foram: "O inimigo está no Honnoji." Pego de surpresa e vastamente superado em número, Nobunaga lutou brevemente antes de perceber que não havia escapatória. Segundo a tradição, ele então cometeu seppuku, o suicídio ritual dos samurais, e ordenou que um servo ateasse fogo ao templo para que seus inimigos não pudessem capturar seu corpo. O homem que quase unificou o Japão morreu em meio às chamas, traído por um de seus mais próximos aliados. Mas a história não terminaria ali. A traição de Mitsuhide desencadearia uma sequência de eventos que mudaria para sempre o destino do Japão. As chamas que consumiram Oda Nobunaga no templo Honnoji ainda ardiam quando a notícia começou a se espalhar pelo Japão como um incêndio descontrolado. O homem mais temido do país, o demônio do sexto céu, havia morrido. E não em batalha contra um inimigo digno, mas traído por um de seus próprios generais. Akechi Mitsuhide, o traidor, agora se proclamava o novo governante. "O reino é meu", declarou ele. Após décadas de conquistas brutais, Nobunaga havia sido eliminado em uma única noite. Parecia quase fácil demais. Mitsuhide era um estrategista brilhante. Sabia que precisava consolidar seu poder rapidamente antes que os outros generais de Nobunaga pudessem reagir. Enviou mensageiros por todo o país, tentando convencer aliados e inimigos de que sua ação havia sido justificada. Nobunaga era um tirano sanguinário, argumentava. Libertei o Japão de um demônio. Por alguns dias, tudo parecia correr conforme seus planos.
A capital estava sob seu controle. Os aliados de Nobunaga estavam dispersos em diferentes campanhas militares. A confusão reinava, mas Mitsuhide havia cometido um erro fatal. Subestimou a lealdade e a velocidade de reação de Toyotomi Hideyoshi. Um nome que ecoaria pela história japonesa tanto quanto o de Nobunaga. Filho de camponeses, sem linhagem samurai, havia ascendido nas fileiras do exército de Nobunaga apenas por seu mérito e inteligência extraordinária. Quando jovem, era conhecido como macaco devido à sua aparência e astúcia. Agora era o general mais capaz de Nobunaga. No momento do ataque ao Honnoji, Hideyoshi estava sitiando o castelo Takamatsu, a centenas de quilômetros de distância. Quando soube da traição de Mitsuhide, não hesitou. Negociou rapidamente uma rendição com os defensores do castelo e iniciou uma marcha forçada de volta à capital. O que se seguiu foi uma demonstração impressionante de liderança militar. Suas tropas percorreram uma distância que normalmente levaria semanas, em apenas 10 dias, marchando dia e noite em um ritmo enlouquecedor. Os soldados sabiam o que estava em jogo. Não era apenas vingança, era o futuro do império que Nobunaga havia sonhado construir. Apenas 13 dias após a morte de Nobunaga, os exércitos de Hideyoshi e Mitsuhide se encontraram na Batalha de Yamazaki. Os soldados de Mitsuhide estavam descansados, mas incertos. Muitos deles haviam sido forçados a participar da traição sem entender completamente o motivo. As tropas de Hideyoshi, embora exaustas da marcha forçada, estavam fervendo de raiva e sede de vingança. A batalha foi rápida e decisiva. O exército de Mitsuhide foi completamente derrotado. O próprio traidor fugiu do campo de batalha apenas para ser morto por bandidos em uma aldeia próxima. Alguns relatos dizem que seus últimos momentos foram de profundo arrependimento. Subi ao céu em uma noite e caí na terra na manhã seguinte. Teria murmurado antes de morrer. O reinado de Mitsuhide durou apenas 13 dias. No Japão, ele é lembrado como o Shogun de 13 dias. Mas a morte de Nobunaga e a rápida eliminação de Mitsuhide criaram um vácuo de poder massivo no Japão. Quem assumiria o legado do grande unificador? Quem completaria sua visão? O filho, sobrevivente de Nobunaga, Oda Nobutaka, era um candidato natural. Mas Hideyoshi, tendo vingado seu mestre, não tinha intenção de simplesmente entregar o poder. Ele havia provado seu valor dezenas de vezes nos campos de batalha. Havia subido de portador de sandálias a general supremo por mérito próprio. Na sua mente, era ele quem deveria continuar o trabalho de Nobunaga. Outro poderoso general, Tokugawa, Ieyasu, observava cuidadosamente. Aliado de longa data de Nobunaga, Ieyasu era conhecido por sua paciência e visão estratégica. Enquanto Hideyoshi era impulsivo e agressivo, Ieyasu era calculista e cauteloso. Ele sabia que seu momento ainda não havia chegado, mas viria. Os meses seguintes foram de intensas negociações e manobras políticas. Hideyoshi conseguiu isolar Nobutaka e outros potenciais rivais dentro do clã Oda. Com uma mistura de ameaças militares e promessas de aliança, foi consolidando sua posição. Em 1583, apenas um ano após a morte de Nobunaga, Hideyoshi derrotou os últimos resistentes do clã Oda na Batalha de Shizugatake. Foi uma demonstração impressionante de força militar e liderança. 7 de seus comandantes se destacaram tanto nessa batalha que ficaram conhecidos como as 7 lanças de Shizugatake, heróis que seriam celebrados em lendas e dramatizações por séculos. Com essa vitória, Hideyoshi se estabeleceu como o verdadeiro sucessor de Nobunaga, não por sangue, mas por conquista.
O que se seguiu foi uma sequência impressionante de campanhas militares. Hideyoshi retomou praticamente todas as conquistas que Nobunaga havia iniciado. Em 1590, apenas 8 anos após a morte de seu mestre, ele conseguiu o que parecia impossível: a unificação quase total do Japão. Da humilde origem camponesa ao topo do poder político e militar do Japão. A ascensão de Hideyoshi talvez seja ainda mais impressionante que a do próprio Nobunaga, mas a história de Hideyoshi é para outro momento. Voltemos a Nobunaga e sua extraordinária vida. Por que Nobunaga é tão importante na história japonesa? Porque, mesmo após mais de 400 anos, sua figura continua fascinando historiadores, artistas e o público em geral. A resposta está na combinação única de visão, brutalidade e gênio inovador que ele representava. Antes de Nobunaga, o Japão havia passado por mais de um século de guerras civis contínuas, o período Sengoku, ou Estados em Guerra. Dezenas de clãs lutavam pelo poder, formando e quebrando alianças conforme a conveniência. A instabilidade era a norma. O país estava fragmentado não apenas politicamente, mas também economicamente. Nobunaga foi o primeiro a conceber e iniciar a implementação de um Japão verdadeiramente unificado e centralizado, não apenas por conquista militar, mas por reforma estrutural. Ele aboliu os postos de pedágio entre províncias, permitindo que mercadores viajassem livremente. Isso parece simples hoje, mas foi revolucionário na época. O comércio floresceu, como nunca antes. Implementou um sistema de moeda padronizada, substituindo as dezenas de moedas diferentes que circulavam pelo país. Confiscou armas dos camponeses em territórios conquistados, reduzindo drasticamente a violência local. Desafiou o poder dos templos budistas militarizados, que por séculos haviam atuado como estados independentes dentro do Japão. Ao destruir o templo em Ryakuji e massacrar seus monges guerreiros, enviou uma mensagem clara: nenhum poder dentro do Japão estaria acima de sua autoridade central. Talvez mais importante, Nobunaga rompeu decisivamente com o sistema feudal tradicional japonês. Enquanto outros senhores distribuíam terras com base em linhagem familiar e conexões, ele recompensava competência e lealdade. Homens de origem humilde como Hideyoshi podiam subir ao topo baseados puramente em suas habilidades. Esta meritocracia revolucionária atraiu os mais capazes para seu lado e criou um exército e administração mais eficientes que qualquer coisa que seus rivais pudessem reunir. Talvez o aspecto mais controverso de Nobunaga fosse sua disposição para adotar ideias estrangeiras. Quando os primeiros missionários jesuítas chegaram ao Japão, muitos senhores os viam com desconfiança. Nobunaga os recebeu, não por interesse religioso, mas porque reconhecia o valor do conhecimento europeu, especialmente em armas de fogo e táticas militares. Essa abertura ao exterior, ainda que calculista, representava uma ruptura drástica com o isolacionismo tradicional japonês. Foi outro exemplo de como Nobunaga estava disposto a ignorar convenções quando serviam ao seu propósito maior. Mas a mesma brutalidade decisiva que permitiu suas conquistas também lhe rendeu inimigos mortais. E, ironicamente, foi sua confiança em Mitsuhide, um homem que havia promovido por mérito, seguindo sua própria filosofia, que causou sua queda. A morte de Nobunaga no templo Honnoji é um dos momentos mais dramáticos da história japonesa. Alguns relatos afirmam que, quando percebeu que estava cercado sem possibilidade de escape, ele ordenou que seu servo Mori Hanmaru ateasse fogo ao templo após sua morte ritual. Outros sugerem que lutou até o fim antes de se render ao inevitável. De qualquer forma, o grande unificador morreu como viveu.
em um contexto de violência implacável, cercado por chamas e caos. Rápido como o vento, silencioso como a floresta, feroz como o fogo, imóvel como a montanha. Estas palavras atribuídas ao lendário estrategista chinês Sun Tzu poderiam muito bem descrever Oda Nobunaga em batalha. Mas enquanto muitos senhores da guerra se contentavam em seguir os manuais antigos, Nobunaga estava reescrevendo as regras da guerra. Imagine a cena, um campo de batalha japonês tradicional, antes da era Nobunaga. Samurais em armaduras ornamentadas avançam em cavalos, proclamando seus nomes e linhagens. Duelam individualmente, seguindo um código de honra estrito. A infantaria, principalmente camponeses recrutados às pressas, serve apenas como apoio. A guerra é tanto um ritual quanto um conflito, com regras não escritas que todos seguem. Agora, imagine o mesmo campo de batalha após as inovações de Nobunaga. Fileiras disciplinadas de Ashigaru, soldados de infantaria, equipados com arcabuzes, disparam em sequência coordenada. Não há proclamações de linhagem, não há duelos individuais. Apenas fogo, fumaça e a morte metódica, impessoal. Esta transformação foi tão profunda quanto controversa. Para muitos samurais tradicionais, era uma afronta à própria essência da guerra japonesa. Para Nobunaga, era simplesmente eficiente. A Revolução Militar de Nobunaga começou com uma tecnologia que mudaria para sempre a face da guerra. As armas de fogo. Os primeiros arcabuzes, os Tanegashima, haviam chegado ao Japão em 1543, trazidos por mercadores portugueses que naufragaram na ilha de Tanegashima. Enquanto a maioria dos daimyos via essas armas como curiosidades, Nobunaga reconheceu imediatamente seu potencial devastador. O problema das primeiras armas de fogo era sua lentidão para recarregar. Um arqueiro experiente podia disparar várias flechas no tempo necessário para recarregar um arcabuz. Nobunaga resolveu esse problema com uma inovação tática simples, mas brilhante: a linha de fogo rotativa. Em vez de esperar que cada soldado recarregasse, Nobunaga organizou seus atiradores em linhas. A primeira linha disparava, então recuava, para recarregar enquanto a segunda linha avançava para atirar. Esta rotação contínua garantia um fluxo ininterrupto de balas mortais contra os inimigos. A primeira demonstração dessa tática ocorreu na Batalha de Nagashino, em 1575, contra o clã Takeda. Os Takeda eram famosos por sua cavalaria de elite, considerada invencível em campo aberto. Nobunaga posicionou aproximadamente 3.000 atiradores atrás de paliçadas, protegidos por valas e riachos. Quando a cavalaria Takeda carregou, foi recebida por ondas de fogo coordenado. O resultado foi um massacre. A elite da cavalaria Takeda foi dizimada. E um clã que havia dominado o campo de batalha por gerações foi efetivamente destruído em um único dia. Após Nagashino, ficou claro para todos: a era do samurai tradicional estava chegando ao fim. A era da guerra moderna havia começado no Japão. Mas as inovações de Nobunaga não se limitavam às armas de fogo. Ele também revolucionou a logística militar, criando um sistema de suprimentos que permitia que seus exércitos permanecessem em campanha por períodos muito mais longos que seus adversários. Nobunaga entendeu que guerras não são ganhas apenas por bravura ou táticas superiores. São ganhas por quem pode manter um exército alimentado, equipado e em movimento. Seus oficiais recebiam treinamento específico em logística e planejamento de campanha, um conceito praticamente inédito no Japão da época. Seus castelos também representavam uma revolução. Até Nobunaga, os castelos japoneses eram principalmente estruturas defensivas situadas em colinas ou montanhas. Nobunaga começou a construir castelos de planície, estruturas maciças em terreno plano,
mais adequadas para servir como centros administrativos e bases militares ofensivas. O exemplo mais impressionante foi o Castelo de Azuchi, construído entre 1576 e 1579. Às margens do lago Biwa, mais do que uma fortaleza, Azuchi era uma declaração de poder. Sua torre central tinha 7 andares, um simbolismo importante no budismo, e era decorada com ouro e obras de arte. Os aposentos de Nobunaga ficavam no mais alto andar, literalmente acima de todos os outros. Infelizmente, o castelo de Azuchi não sobreviveu. Foi incendiado após a morte de Nobunaga e hoje restam apenas suas fundações. Mas seu legado inspirou uma nova era na arquitetura de castelos japoneses, conhecida como período Azuchi Momoyama. A Revolução Militar de Nobunaga exigiu também uma revolução na estrutura social. Tradicionalmente, apenas samurais podiam portar armas, mas os arcabuzes não exigiam anos de treinamento como o arco ou a espada. Um camponês podia se tornar um atirador razoavelmente eficiente em poucas semanas. Assim, Nobunaga começou a recrutar massivamente entre as classes mais baixas para suas unidades de arcabuzeiros. Estes soldados não eram samurais por nascimento, mas se tornavam guerreiros por treinamento. Muitos recebiam salários ou terras por seus serviços, criando uma nova classe social. Soldados profissionais que deviam lealdade não a uma tradição familiar, mas diretamente a Nobunaga. Esta meritocracia militar foi revolucionária. Em um país onde o nascimento determinava quase tudo, Nobunaga estava criando um exército baseado em habilidade e lealdade, não em linhagem. E talvez seja esta a maior ironia da história de Nobunaga. O homem que rejeitou tantas tradições japonesas acabou sendo morto por um ato profundamente enraizado na tradição samurai. O golpe de Estado motivado por lealdade pessoal e honra. A traição de Mitsuhide continua sendo um dos grandes mistérios da história japonesa, o que levou um general respeitado e aparentemente leal a voltar-se contra seu senhor. Várias teorias foram propostas ao longo dos séculos. A teoria mais aceita envolve uma série de humilhações públicas que Mitsuhide teria sofrido. Há relatos de que Nobunaga o forçou a dançar para entreter convidados, tratando-o mais como um bufão do que como um general respeitado. Outros sugerem que Nobunaga ameaçou ou prejudicou a família de Mitsuhide. Uma teoria mais complexa sugere motivações políticas. Mitsuhide era conhecido por seus laços com a corte imperial e a aristocracia tradicional de Kyoto. Nobunaga, com seu desprezo por hierarquias tradicionais e sua brutalidade para com inimigos, representava uma ameaça aos poderes estabelecidos. Alguns historiadores especulam que Mitsuhide agiu não por ganho pessoal, mas como agente de uma conspiração maior para preservar a antiga ordem. Há também a teoria do oportunismo. Nobunaga estava vulnerável em Honnoji, com apenas uma pequena guarda. A maior parte de seu exército estava dispersa em várias campanhas. Para um homem ambicioso, era uma chance única que poderia nunca se repetir. Quaisquer que fossem suas motivações, Mitsuhide claramente não antecipou a rapidez com que Hideyoshi responderia. Seu breve reinado como shogun de 13 dias terminou tão rapidamente quanto começou, deixando para trás apenas perguntas sem resposta e uma reputação eternamente manchada pela traição. Mas a relação entre Nobunaga e Mitsuhide levanta uma questão mais profunda sobre o estilo de liderança de Nobunaga. Ele era conhecido por sua crueldade e imprevisibilidade, mesmo com aliados próximos, enquanto inspirava lealdade fervorosa em homens como Hideyoshi, criava ressentimento em outros. Sua impaciência com a incompetência era lendária. Há relatos de generais executados por pequenas falhas táticas, mensageiros decapitados por trazer más notícias, servos punidos
Por erros triviais, Nobunaga governava por medo tanto quanto por respeito. Em certo sentido, a traição de Mitsuhide pode ser vista como consequência inevitável do próprio sistema que Nobunaga criou. Um sistema onde a lealdade pessoal substituía os laços tradicionais de família e clã. Quando essa lealdade pessoal era quebrada, não havia nada para impedir uma traição catastrófica. É importante lembrar que Nobunaga não era admirado universalmente em sua época. Para muitos, ele era um tirano brutal que destruía séculos de tradição e devastava comunidades inteiras em nome de suas ambições. O massacre de Enryakuji é um exemplo particularmente chocante. Por mais de 700 anos, o templo no Monte Hiei havia sido um dos centros mais importantes do budismo japonês. Quando os monges se aliaram a inimigos de Nobunaga, ele não hesitou. Em setembro de 1571, suas tropas cercaram a montanha e por 3 dias consecutivos mataram todos que encontraram: monges, trabalhadores, mulheres e crianças. Milhares foram massacrados e estruturas históricas de valor incalculável foram reduzidas a cinzas. Para Nobunaga, não havia lugar para sentimentalismo ou respeito pela tradição quando estas se opunham aos seus objetivos. A mensagem era clara: nenhum poder, nem mesmo o religioso, estava além de seu alcance. Esta disposição para quebrar tabus sociais e religiosos granjeou a Nobunaga um apelido que o seguiria até a posteridade: Dairokuten Mau, o demônio do sexto céu. Na cosmologia budista, este é um ser demoníaco que se opõe ao Buda e busca destruir o Dharma, a lei budista. Para muitos japoneses da época, a comparação parecia apropriada. Paradoxalmente, Nobunaga não era contra a religião em si. Manteve relações cordiais com missionários cristãos, permitindo que pregassem livremente em seus territórios. Alguns historiadores sugerem que ele via o cristianismo como uma ferramenta útil para enfraquecer o poder político dos templos budistas tradicionais. Outros argumentam que Nobunaga tinha um interesse genuíno nas ideias e tecnologias estrangeiras. Ele colecionava arte, armas e artefatos europeus e, ocasionalmente, usava roupas ocidentais. Em um país onde a conformidade e a tradição eram profundamente valorizadas, Nobunaga demonstrava uma curiosidade inquieta pelo novo e pelo diferente. Esta abertura ao exterior foi outra das muitas contradições que definiram Nobunaga. Um homem capaz de destruir impiedosamente templos budistas centenários, mas também de abraçar influências estrangeiras. Um líder que massacrava populações inteiras, mas também implementava reformas econômicas que beneficiavam mercadores e camponeses comuns. Cruel e visionário. Tirano e reformador, destruidor e construtor. Nobunaga foi tudo isso e mais. E talvez seja esta complexidade que continua a fascinar historiadores e o público em geral, mesmo após mais de 4 séculos. Enquanto as chamas de guerra consumiam o Japão, Oda Nobunaga não estava apenas conquistando territórios, estava redesenhando a própria estrutura da sociedade japonesa. Em meio ao caos e destruição, plantava as sementes de um Japão completamente novo. Para entender a revolução social e econômica que Nobunaga iniciou, precisamos primeiro compreender o Japão que ele herdou. Imagine um país dividido em centenas de pequenos domínios, cada um com suas próprias leis, moedas e impostos. Viajar de uma província a outra significava enfrentar dezenas de postos de pedágio. Mercadores precisavam pagar taxas diferentes a cada novo território que atravessavam. Para os camponeses comuns, a vida raramente ia além das fronteiras de sua aldeia. Era um sistema feudal, em sua expressão mais fragmentada e rígida. No topo estavam os daimyos, senhores feudais, e os samurais, a classe guerreira.
Na base, os camponeses e artesãos que sustentavam todo o resto. Os mercadores, embora financeiramente prósperos em alguns casos, ocupavam o degrau mais baixo da hierarquia social por não produzirem nada concreto, apenas lucrar com o trabalho alheio. Nobunaga via essa estrutura não apenas como ineficiente, mas como obstáculo direto às suas ambições de unificação. Sua primeira grande reforma econômica foi surpreendentemente simples: a abolição dos postos de pedágio dentro dos territórios sob seu controle. Este ato, conhecido como Rakuichi Hakuza, mercados livres e guildes abertas, eliminou as barreiras artificiais ao comércio interno. Mercadores podiam agora transportar bens entre províncias sem pagar taxas a cada fronteira local. O impacto foi imediato. O comércio floresceu, especialmente nas cidades sob controle de Nobunaga. Sakai e Kyoto, em particular, experimentaram um boom econômico. Para uma população acostumada com escassez e isolamento econômico, a súbita disponibilidade de bens de diferentes regiões parecia quase milagrosa. Nobunaga complementou essa medida com outra igualmente revolucionária: um sistema padronizado de moedas, pesos e medidas. Antes dele, diferentes províncias usavam diferentes sistemas monetários, criando um pesadelo para mercadores e consumidores. A padronização simplificou drasticamente as transações comerciais e ajudou a forjar uma identidade econômica unificada. Mas talvez a reforma mais radical de Nobunaga tenha sido sua política de recadastramento de terras. Os registros fundiários no Japão feudal eram notoriamente imprecisos, favorecendo senhores locais que frequentemente sonegavam impostos. Nobunaga iniciou um processo sistemático de medição e registro de todas as terras agriculturáveis, classificando-as por produtividade. Esta reforma aparentemente burocrática teve profundas implicações políticas e sociais. Ao estabelecer registros centralizados, Nobunaga reduziu o poder dos senhores locais sobre os camponeses. Impostos agora eram calculados com base em dados objetivos, não no capricho dos coletores locais. Para muitos camponeses, isso representou uma redução significativa na carga tributária e maior estabilidade. Mais importante, o sistema criou uma relação direta entre o camponês e a autoridade central, enfraquecendo os intermediários feudais. Era o começo do fim do sistema feudal descentralizado que havia dominado o Japão por séculos. As reformas econômicas de Nobunaga tinham um propósito claro: fortalecer o poder central e criar recursos para sustentar suas campanhas militares. Mas tiveram consequências sociais que ele provavelmente não antecipou totalmente. À medida que o comércio florescia, uma nova classe mercantil urbana começou a ganhar proeminência. Estes mercadores enriquecidos, livres das restrições tradicionais, começaram a desenvolver uma cultura própria, patronizando artes e entretenimento. Foi o início do que viria a ser conhecido como cultura shonin, cultura da cidade, que floresceria plenamente durante o período Edo subsequente. As cidades cresceram como nunca antes. Áreas urbanas que haviam sido principalmente centros administrativos ou religiosos tornaram-se vibrantes polos comerciais. O estilo de vida urbano, com suas maiores liberdades e oportunidades econômicas, começou a atrair pessoas de todas as classes sociais. Para a rígida hierarquia social japonesa, estas mudanças eram profundamente perturbadoras. Mercadores que, teoricamente, ocupavam o degrau mais baixo da escala social, agora frequentemente superavam samurais em riqueza e influência. Camponeses que conseguiam migrar para cidades podiam escapar das limitações de sua classe social. O próprio conceito de uma sociedade estritamente ordenada por nascimento começava a desmoronar. Nobunaga não apenas tolerou estas mudanças, em muitos casos as incentivou ativamente.
Diferentemente da maioria dos daimyos tradicionais, ele valorizava a eficiência acima da tradição. Se mercadores podiam gerar riqueza e impostos, mereciam proteção e incentivos, independentemente de seu status social teórico. Esta valorização do mérito sobre nascimento era revolucionária no Japão feudal. E não se limitava ao campo econômico. Dentro do próprio exército e administração de Nobunaga, homens de origem humilde podiam ascender a posições de grande poder baseados puramente em suas habilidades e lealdade. O exemplo mais notável foi Toyotomi Hideyoshi, filho de camponês que começou como portador de sandálias e se tornou o general mais importante de Nobunaga. Em uma sociedade onde linhagem havia determinado praticamente todo aspecto da vida, por séculos, este sistema meritocrático era verdadeiramente revolucionário. Representava não apenas uma mudança administrativa, mas uma profunda transformação filosófica. Nobunaga acreditava, ou ao menos agia como se acreditasse, que valor individual não era determinado por nascimento, mas por capacidade e lealdade. Esta crença o colocava em conflito direto, não apenas com senhores rivais, mas com a própria estrutura ideológica que havia sustentado o Japão feudal por gerações. Não é surpreendente que muitos o vissem como uma ameaça existencial, não apenas a seus domínios territoriais, mas a toda uma forma de vida. A relação de Nobunaga com a religião ilustra perfeitamente sua abordagem pragmática e frequentemente brutal à reforma social. O Japão que ele herdou era dominado por poderosas instituições religiosas. Templos budistas não eram apenas centros espirituais, mas verdadeiros estados independentes, com exércitos próprios, vastos domínios territoriais e isenção de impostos, seitas como Jodo Shinshu, verdadeira terra pura. Haviam organizado comunidades inteiras de camponeses em formações quase militares, as chamadas Ligas Ikko. Estes monges guerreiros e seguidores armados representavam uma formidável força política e militar que desafiava abertamente a autoridade dos daimyos tradicionais. Para Nobunaga, cuja visão era um Japão centralizado sob autoridade única, esses estados dentro do estado eram inaceitáveis. Sua campanha contra eles foi implacável e sistemática. O caso mais infame foi o já mencionado massacre do Monte Hiei, onde o templo em Hyakuji, centro da influente seita Tendai, foi completamente destruído junto com milhares de monges, trabalhadores e suas famílias. Igualmente brutal foi sua década de campanhas contra as ligas Ikko, culminando no cerco de Ishiyama Honganji, que durou impressionantes 10 anos, 1570-1580. Este fortíssimo templo-fortaleza em Osaka era o quartel-general da seita Jodo Shinshu. Quando finalmente caiu, o poder político dos templos budistas havia sido decisivamente quebrado. Esta campanha anti-budista não significa que Nobunaga fosse irreligioso. Era mais uma questão de poder político do que espiritualidade. Os templos, que não desafiavam sua autoridade, geralmente eram deixados em paz. E como mencionamos, ele mantinha relações cordiais com missionários cristãos jesuítas. De fato, Nobunaga concedeu privilégios especiais aos jesuítas, incluindo terras para igrejas em Kyoto e Azuchi. Alguns historiadores argumentam que ele via o cristianismo como um contrapeso útil ao poder dos templos budistas estabelecidos. Outros sugerem que estava genuinamente interessado nas tecnologias e conhecimentos que os europeus traziam. Independentemente de suas motivações, esta política resultou numa breve, mas significativa era de influência cristã no Japão.
Milhares de japoneses, incluindo alguns daimyos importantes, se converteram ao cristianismo durante este período. Elementos da cultura europeia, da arte à culinária, começaram a influenciar a sociedade japonesa. Foi uma janela para o mundo exterior que seria brutalmente fechada décadas depois, quando o Japão adotou uma política de isolamento rigoroso sob o shogunato Tokugawa. Mas durante o breve reinado de Nobunaga, o Japão esteve mais aberto a influências estrangeiras do que estaria novamente por mais de 2 séculos. É tentador imaginar um caminho alternativo para a história japonesa caso Nobunaga tivesse vivido mais tempo. Teria ele continuado esta política de abertura relativa? Ou, como seus sucessores, eventualmente veria o cristianismo e a influência estrangeira como ameaças à estabilidade e controle centralizados? Tais especulações são, claro, impossíveis de responder. Mas o que sabemos com certeza é que as reformas que Nobunaga iniciou, militares, econômicas, sociais e religiosas, criaram o alicerce para o Japão unificado que emergiria nas décadas seguintes. O legado cultural de Nobunaga é igualmente significativo, embora frequentemente obscurecido por sua reputação militar. Ele foi um importante patrono das artes, particularmente da cerimônia do chá, Shanoyu, que elevou a um refinado ritual estético e político. Sob influência de mestres de chá como Sen no Rikyu, Nobunaga utilizava a cerimônia não apenas como expressão artística, mas como ferramenta diplomática e demonstração de poder. Os utensílios de chá, raros e valiosos, tornaram-se símbolos de status, frequentemente oferecidos como presentes a aliados importantes ou exibidos como troféus de guerra. O próprio castelo de Azuchi refletia os gostos estéticos avançados de Nobunaga. Com seus interiores luxuosamente decorados com folhas de ouro e pinturas de mestres, representava uma fusão única de fortaleza militar e palácio cultural. As descrições contemporâneas do castelo falam de uma opulência quase inimaginável. Salas com teto de ouro puro, jardins meticulosamente projetados, obras de arte raras de todo o Japão e além. Esta valorização da cultura e refinamento estético, lado a lado com conquista militar brutal, era outra das muitas contradições que definiam Nobunaga. O homem conhecido como Demônio do Sexto Céu também era um sofisticado patrono das artes, capaz de apreciar a beleza silenciosa de uma tigela de chá despojada tanto quanto a imponência de um castelo monumental. Talvez a maior tragédia da morte prematura de Nobunaga seja que nunca saberemos qual Japão ele teria criado caso tivesse completado sua obra. O Japão unificado, que eventualmente emergiu sob Toyotomi Hideyoshi e Tokugawa Ieyasu, certamente refletia muitos de seus ideais e inovações. Mas também incorporava as visões distintas desses homens, que diferiam significativamente de Nobunaga em temperamento e filosofia. Hideyoshi, por exemplo, continuou e expandiu muitas das reformas administrativas de Nobunaga, mas também implementou uma rígida separação de classes sociais que Nobunaga provavelmente teria rejeitado. Sua infame caça às espadas confiscou armas dos camponeses, solidificando a divisão entre guerreiros e agricultores que Nobunaga havia começado a borrar com seus exércitos meritocráticos. Ieyasu, por sua vez, estabeleceu um regime que valorizava estabilidade e controle acima de tudo. Seu shogunato Tokugawa eventualmente fechou o Japão a quase toda a influência externa. Uma política diametralmente oposta à curiosidade de Nobunaga pelo conhecimento e tecnologia estrangeiros. O Japão, que emergiu do período Sengoku, era indiscutivelmente um país mais unificado, pacífico e próspero. Mas também era mais controlado, estratificado e isolado do que provavelmente teria sido sob a contínua liderança de Nobunaga.
E assim, o homem que começou como o tolo de Owari e terminou como o temido demônio do sexto céu, permanece uma figura de possibilidades históricas não realizadas. Seu legado é simultaneamente inegável e incompleto. O violento e visionário primeiro ato de uma transformação nacional, cujo curso completo nunca saberemos. Quando as chamas consumiram o templo Honnoji, naquele fatídico dia de junho de 1582, não apenas encerraram a vida de um homem, deram início ao nascimento de uma lenda. Para compreender verdadeiramente Oda Nobunaga, precisamos tentar enxergar além da névoa de mitos que cercam sua figura e vislumbrar o ser humano por trás do demônio do sexto céu. Quem era Nobunaga realmente? Não o personagem histórico, não o conquistador implacável ou o visionário revolucionário, mas o homem? Os registros contemporâneos nos oferecem vislumbres fascinantes, frequentemente contraditórios. Luiz Frois, um missionário jesuíta que o conheceu pessoalmente, descreveu Nobunaga como um homem alto, magro, de pouca barba, com voz muito forte e um espírito inclinado à guerra e grandes empreendimentos, muito temido e reverenciado por todos. Frois também notou sua natureza paradoxal. Às vezes, era extraordinariamente humano, gentil e amável. Outras vezes, parecia um demônio em carne humana, implacável e cruel em extremo. Esta dualidade aparece em quase todos os relatos sobre Nobunaga. Podia ser generoso ou impiedoso, refinado ou brutal, meticulosamente racional ou impulsivamente emocional, frequentemente em rápida sucessão. Sua infância e juventude permanecem relativamente obscuras. Sabemos que era o terceiro filho, mas primogênito, de Oda Nobuhide, um daimyo menor da província de Owari. Sua mãe, Tsutida Gozen, era filha de um vassalo do clã. Órfão de pai, aos 17 anos, Nobunaga assumiu a liderança do clã, enfrentando oposição considerável, inclusive de seu próprio irmão mais novo, Nobuyuki. Os relatos de sua juventude frequentemente enfatizam comportamento excêntrico e rebelde. Era conhecido por vestir-se inapropriadamente, agir de forma imprevisível em cerimônias formais e mostrar pouco interesse pelos estudos tradicionais dos jovens nobres. Sua afinidade maior era com a caça e atividades militares. Esta conduta lhe rendeu o apelido de o Tolo de Owari, Owari no Otsuki, uma imagem que contrasta dramaticamente com o estrategista brilhante que emergiria anos depois. Alguns historiadores especulam que este comportamento pode ter sido parcialmente calculado, uma forma de fazer adversários subestimarem suas capacidades. Outros o veem como manifestação genuína de um espírito independente e rebelde que rejeitava convenções sociais rígidas. O que sabemos com certeza é que desde cedo Nobunaga demonstrou uma disposição para quebrar regras e tradições, quando estas o impediam de alcançar seus objetivos. Também manifestou uma capacidade incomum de identificar e promover talento independentemente de origem social. Seu primeiro casamento foi com Nohime, filha de Saito Dosan, um daimyo vizinho. O arranjo era puramente político, visando uma aliança entre os clãs. Pouco se sabe sobre seu relacionamento pessoal, exceto que não produziu filhos. Nobunaga teve vários filhos com concubinas, uma prática comum entre a nobreza da época. A vida familiar de Nobunaga raramente figura nas narrativas históricas ou ficcionais sobre ele. O foco quase sempre recai sobre suas conquistas militares e políticas, como se o homem existisse apenas como instrumento de suas ambições. Mas há relatos que revelam dimensões mais humanas. Nobunaga cultivava interesses artísticos profundos, particularmente pela cerimônia do chá, poesia e teatro no Min.
Era conhecido por se comover com performances artísticas excepcionais e recompensar generosamente artistas talentosos. Tinha também um apreço incomum pelo humor e irreverência. Vários registros mencionam seu riso estrondoso e disposição para brincadeiras, às vezes cruéis, outras meramente provocativas. Esta capacidade para humor coexistia com uma fúria terrível quando contrariado ou traído. Talvez o aspecto mais intrigante da personalidade de Nobunaga fosse sua abordagem à religião. Em uma era profundamente religiosa, onde a maioria dos líderes invocava proteção divina e seguia rigorosamente rituais budistas ou shintoístas, Nobunaga demonstrava um ceticismo incomum. Há um episódio famoso onde, visitando o santuário de Atsuta, sacudiu e desafiou o objeto sagrado de veneração, declarando: "Se você realmente possui poderes divinos, me mostre agora." Tal comportamento seria impensável para a maioria dos japoneses da época, independentemente de seu status social. Esta postura cética em relação à religião tradicional não significava ateísmo no sentido moderno. Nobunaga parecia manter uma espiritualidade pessoal complexa, que combinava respeito seletivo por certos aspectos da tradição com rejeição completa de outros. Mais revelador ainda é seu poema de morte, Jisei, supostamente composto momentos antes de cometer seppuku no templo Honnoji. Tão orgulhoso de minha força, sonhando conquistar todo o país, agora meu sonho se esvai como o orvalho da manhã, uma vida de apenas 50 anos. Este poema, se autêntico, revela um homem capaz de surpreendente introspecção e aceitação filosófica do destino. Expressa tanto conscientização da própria ambição quanto reconhecimento de sua efemeridade, uma reflexão profundamente budista da impermanência vinda do homem que ordenou o massacre de milhares de monges budistas. Os paradoxos de Nobunaga eram tantos que, após sua morte, foi quase inevitável que se transformasse em figura lendária. O processo de mitificação começou quase imediatamente. Rumores de que havia sobrevivido ao incêndio do Honnoji circularam por anos. Alguns alegavam que um servo morrera em seu lugar, enquanto o verdadeiro Nobunaga escapara para as montanhas, vivendo como monge eremita. Outros insistiam que retornaria quando o Japão mais precisasse dele. Um tema recorrente em mitologias heróicas ao redor do mundo. As lendas sobre seus poderes sobrenaturais proliferaram. Em algumas histórias, podia se comunicar com demônios e espíritos. Em outras, possuía a habilidade de prever o futuro ou tornar-se invisível. Mais do que simples superstição, estas narrativas refletiam tentativas de explicar suas extraordinárias conquistas militares e políticas em uma era onde o sobrenatural era parte integral da visão de mundo. Com o passar dos séculos, a imagem de Nobunaga continuou evoluindo. Durante o período Edo, 1603-1868, foi frequentemente retratado como vilão cruel ou figura demoníaca em peças de teatro kabuki e literatura popular. Esta caracterização refletia a perspectiva do shogunato Tokugawa, que, embora construído sobre suas conquistas, buscava distância de seus métodos brutais e atitudes irreverentes. A era Meiji, 1868-1912, trouxe uma reinterpretação significativa. Com o Japão se modernizando rapidamente e buscando igualdade com potências ocidentais, Nobunaga foi redescoberto como proto-modernizador, um visionário que tentara abrir o Japão ao mundo séculos antes. Suas reformas econômicas e abertura a influências estrangeiras foram celebradas como precursoras da modernização Meiji. Durante o período militarista do início do século XX, o foco voltou para suas conquistas militares e táticas inovadoras.
Foi apresentado como exemplo do espírito guerreiro japonês, um unificador nacional, cuja visão havia sido injustamente interrompida. Após a Segunda Guerra Mundial, historiadores começaram a examinar Nobunaga com abordagem mais crítica e matizada. Suas atrocidades foram reconhecidas ao lado de suas reformas positivas. Ao mesmo tempo, na cultura popular, ele se tornou personagem cada vez mais complexo e multifacetado. No Japão contemporâneo, Nobunaga ocupa um espaço cultural único. É simultaneamente herói e vilão, visionário e tirano. Esta dualidade é evidente na forma como é retratado em filmes, séries de televisão, mangás, animes e videogames. Na popular série de videogames Samurai Warriors, por exemplo, Nobunaga aparece como antagonista cruel, mas também como protagonista jogável, com sua própria narrativa heróica. No anime Drifters, é membro de um grupo de heróis históricos lutando contra forças malignas. Já em Nobunaga Concerto, é representado de forma simpática e até romântica. Esta flexibilidade interpretativa não é coincidência, reflete a genuína complexidade histórica do homem. À medida que documentos e evidências arqueológicas continuam emergindo, nossa compreensão de Nobunaga se torna mais complexa, não mais simples. Recentes escavações do local do castelo de Azuchi revelaram detalhes arquitetônicos que confirmam descrições contemporâneas de sua grandiosidade. Documentos recentemente descobertos iluminam aspectos de suas reformas administrativas que haviam sido obscurecidos pelo tempo. A pesquisa continua e, com ela, novas dimensões de Nobunaga emergem. Talvez a questão mais fascinante sobre Nobunaga seja o que teria acontecido se não tivesse sido traído naquela noite em Honnoji. Como seria o Japão se ele tivesse completado sua obra? É impossível responder definitivamente, claro. Mas podemos fazer algumas especulações educadas, baseadas no que sabemos sobre suas políticas e visão. Hideyoshi completou a unificação do Japão aproximadamente como Nobunaga provavelmente teria feito. Mas suas políticas subsequentes, particularmente a rígida separação de classes sociais e as desastrosas invasões da Coreia, parecem contraintuitivas ao pragmatismo e foco interno que Nobunaga geralmente demonstrava. Ieyasu estabeleceu um regime que valorizava a ordem e estabilidade acima de tudo, fechando gradualmente o Japão a influências externas. Isto contrasta fortemente com a abertura de Nobunaga para inovações e seu interesse por conhecimento estrangeiro. É tentador imaginar um Japão alternativo, um que, sob liderança continuada de Nobunaga, talvez tivesse permanecido mais aberto ao mundo exterior, mais economicamente dinâmico, menos rigidamente estratificado. Um Japão que poderia ter evitado 200 anos de isolamento autoimposto durante o período Edo. Mas tal especulação ignora uma verdade fundamental sobre Nobunaga: sua imprevisibilidade. O homem que massacrou monges budistas também abrigou missionários cristãos. O líder que quebrou o poder da nobreza tradicional também construiu um dos castelos mais opulentos da história japonesa. O guerreiro que revolucionou táticas militares também era patrono sofisticado das artes. Qualquer predição sobre o Japão de Nobunaga deve reconhecer que o próprio homem era uma força em constante evolução, capaz de mudanças dramáticas de direção quando circunstâncias ou ambições demandavam. O que podemos dizer com certeza é que Nobunaga iniciou transformações que alteraram fundamentalmente o curso da história japonesa. O Japão, que emergiu após ele, primeiro sob Hideyoshi, depois sob o shogunato Tokugawa, foi construído sobre alicerces que ele estabeleceu. A centralização política, a profissionalização do exército, a racionalização econômica, a meritocracia administrativa.
Todas estas características definidoras do Japão pré-moderno foram iniciadas ou significativamente avançadas durante seus 29 anos de campanhas implacáveis. Seja visto como visionário ou tirano, revolucionário ou destruidor, Oda Nobunaga permanece inegavelmente uma das figuras mais transformadoras da história japonesa. Um homem que desafiou e quebrou tradições seculares, reimaginou a própria estrutura da sociedade japonesa e cuja vida e morte continuam fascinando e intrigando mais de 4 séculos depois. E talvez seja esta a verdadeira medida de sua grandeza, não apenas o que conquistou em vida, mas como sua influência continua reverberando através do tempo. Como escreveu o historiador George Sanson, na história japonesa há um Japão antes de Nobunaga e um Japão depois dele, e os dois são fundamentalmente diferentes. A traição que encerrou sua vida no templo Honnoji não encerrou sua história. De certa forma, apenas a transformou de história em lenda. Uma lenda que continua inspirando, perturbando e fascinando até hoje.